Muito boa noite. Essa é mais uma mesa de debates online do Instituto de Estudos Fiscais aqui de Belo Horizonte. Nós, desde a fundação do IF em 2005, perdão, completamos 20 anos no ano passado, fazemos mesas de debates com advogados, procuradores, legisladores, administradores públicos, né, especialmente da administração tributária, consultores, sobre temas atuais do direito tributário, do direito financeiro, e especialmente sobre novidades legislativas, novidades jurisprudenciais nessa área do direito financeiro e tributário. Então, nós prosseguimos isso, com mais ênfase após a pandemia, né, quando nós começamos a fazer as mesas online. E nesse ano de 26, estamos permanecendo com essa orientação e vamos ter hoje uma mesa de debate muito importante, porque ela trata de uma lei complementar que foi publicada no início de 2026, que é a Lei Complementar número 225. Aliás, nos últimos meses e anos no Brasil, nós tivemos muitas leis complementares em matéria tributária, recheadas de novidades e de temas para serem, debatidos, né? E essa lei, ela institui o Código de Defesa do Contribuinte, essa é a ementa da lei número 225, institui o Código de Defesa do Contribuinte e ela é dividida em vários capítulos. E hoje nós trouxemos aqui muitos especialistas para tratar de assuntos, que são regulados por essa lei complementar número 225. Então, eu vou só, de início, dizer que a parte inicial, que seria propriamente o Código de Defesa do Contribuinte, que poderíamos esperar, né, que são os direitos dos contribuintes, os deveres, dos contribuintes, como a administração tributária deve tratar os contribuintes, o que se espera dela. Tem também, uma norma interessante sobre a prioridade da resolução cooperativa e coletiva das controvérsias. Enfim, essa parte inicial nós vamos reservar depois uma mesa específica de debates do IF para tratar delas. São as normas do capítulo primeiro e segundo dessa Lei Complementar 225. Hoje nós vamos tratar de outros temas que vêm logo a seguir, iniciando pela contraposição, né, que a lei complementar faz entre o devedor, que ela chama de bons pagadores e cooperativos, né, os contribuintes bons pagadores e cooperativos na aplicação da legislação tributária e o devedor contumaz. Esse é um tema muito importante, prático, com muitas consequências práticas na vida dos contribuintes, na vida do fisco também. Então, para isso, nós convidamos aqui duas pessoas com bastante experiência nessa área, que é a procuradora Daniela Victor de Souza Melo, que vai fazer a primeira palestra, procuradora do Estado de Minas Gerais, e também o procurador Felipe Barros, da Fazenda Nacional, que vai fazer a segunda palestra. Então, as duas primeiras palestras serão, é, focadas nesse tema das normas que a Lei Complementar 225 trouxe sobre o chamado devedor contumaz, e em que elas inovam, né, de que maneira elas já estão em vigor ou quando elas vão começar a ser colocadas em prática. Essas são as questões. E depois a Lei Complementar 225 prossegue com os programas de conformidade, tributária e aduaneira. São programas que já existiam, mas estavam ainda num estágio, digamos assim, incipiente, e agora eles têm uma nova, previsão, uma nova regulamentação. Então, nós trouxemos aqui também dois especialistas nessa matéria, dois Fernandos. Um Fernando Gomes, que vai falar sobre o programa Confia, o programa Sintonia, que foi inclusive matéria também da dissertação de mestrado que ele fez recentemente na PUC Minas, e o Fernando Pieri, que é uma pessoa que há muitos anos, trabalha com esse tema do operador OEA, né? E é uma das pessoas que mais, publica e trabalha com direito aduaneiro no nosso país. E eu agradeço a nossa vice-presidente do IF, a Elisângela Oliveira, por ter intermediado esse convite ao Fernando Pieri, que vai fazer então a última palestra. Cada uma dessas palestras vai durar entre 15 e 20 minutos para nós podermos ter fôlego ao final para abrirmos uma etapa de debates, abrirmos uma etapa de perguntas. Eu agradeço a presença, dos associados do IF que estão aqui.
Agradeço a presença do diretor do IF, o Leonardo Gianetti, também do Ricardo, da Ana Carolina, da Camila, e espero que seja uma sessão de muito aprendizado, de muitas discussões interessantes, troca de ideias, e esse evento ficará gravado para depois poder ser assistido no canal do IF no YouTube. Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou só, quando apresentar cada palestrante, fazer uma breve apresentação do currículo. Então, a primeira palestrante, a Daniela Victor de Souza Mello, é mestra e também doutora em Direito Tributário na UFMG e é procuradora a procuradora do Estado de Minas Gerais, que atua na matéria tributária, no campo tributário já há muitos anos. Daniela, muito obrigado pela sua presença. Você tem a palavra. Olá, Marciano, colegas, eu que agradeço estar aqui no IEF, mais uma mesa de debates, né? Apenas pontuando que a minha ideia aqui não é propriamente fazer uma palestra, mas um bate-papo com colegas e amigos, trocando então ideias e impressões sobre esse novo Código de Defesa do Contribuinte, que vem sendo trabalhado aí há alguns anos, foi fruto de um projeto de lei construído por aquela comissão de juristas, né, constituída pelo Senado Federal, conjuntamente com o CNJ, após as famigeradas pesquisas que demonstraram ou comprovaram o problema da litigiosidade tributária, né, e finalmente ele então se torna a Lei Complementar 225 de 2026. A mim me coube esse tema do devedor contumaz, que, na verdade, desperta algumas dúvidas e algumas reflexões muito especiais. Primeiro, porque essa matéria, já desde o final da última década, passou a ser regida por estados e municípios que trouxeram em suas legislações a figura do devedor contumaz para identificar aquele sujeito passivo cujo comportamento fiscal se caracteriza por uma inadimplência reiterada de tributos. São contribuintes que acabavam se aproveitando do entendimento, então, prevalecente nos nossos tribunais superiores, de que a simples omissão de recolhimento de tributos não configurava crime, né, contra a ordem tributária, e assim eles adotavam a prática de declarar os valores na sua escrita fiscal, mas simplesmente não efetuavam o pagamento, fazendo caixa com o dinheiro dos tributos. Isso acabava permitindo a atuação desses contribuintes em condições mais vantajosas no mercado, porque uma vez que diminuía seus custos, seus preços também ficavam mais atrativos. As leis locais, eles passaram a prever a figura do devedor contumaz, em princípio, para estabelecer uma fiscalização diferenciada, uma fiscalização intensiva de menor periodicidade para este grupo de devedores, na tentativa de coibir ou pelo menos de minimizar essa prática. Buscava-se a um só tempo não só garantir a arrecadação, mas principalmente proteger o mercado e a livre concorrência. Assim é que foram publicadas leis no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Espírito Santo mais recentemente. Aqui no nosso estado, nós temos a figura do devedor contumaz sendo introduzida na Lei 6763 pela Lei 22549 de 2017, que introduziu a nossa consolidação da legislação tributária, o artigo 52A, prevendo a adoção de medidas específicas de fiscalização para esses devedores, a fim de garantir o recebimento dos créditos tributários. Ocorre, então, que em 2026 sobreveio a Lei Complementar 225, fruto da conversão do PLP 125 de 2022, com a pretensão de fazer, às vezes, de norma geral, a regulamentar a figura do devedor contumaz. E aí parece um contrassenso, né? Incluir um devedor contumaz em um ato normativo intitulado de Código de Defesa do Contribuinte. Mas é justamente para proteger os bons contribuintes contra a concorrência predatória, concorrência desleal, que existem vedações e limitações impostas aos maus pagadores. Eu não sei aqui, Marciano, pelo tempo, se é o caso da gente entrar nos critérios e nos requisitos da lei complementar para a qualificação de um devedor como contumaz.
sem prejuízo de que façamos referência a esses critérios na tentativa de estabelecer um breve comparativo entre as exigências da lei que se pretende uma lei nacional e das leis estaduais no que se refere à matéria. O fato é que as legislações locais e a legislação nacional divergem quanto aos critérios e as consequências dessa qualificação, né, da contumácia, tendo a Lei Complementar 225 de 2026 sido editada com uma pretensão expressa de padronizar o tratamento em todo o território nacional. Na definição da lei complementar, considera-se devedor contumaz o sujeito passivo cujo comportamento fiscal se caracteriza por uma inadimplência substancial, reiterada e injustificada de tributo. No âmbito da União, a lei determina que inadimplência substancial é aquela que reflita a existência de créditos tributários em situação irregular que superem ou que sejam iguais ou maiores do que 15 milhões de reais, desde que esse valor equivale a mais de 100% do patrimônio conhecido daquele contribuinte. Nesse ponto de qualificação da inadimplência como substancial, a lei complementar confere à legislação estadual e municipal a competência para estabelecer critérios e valores distintos daqueles trazidos para a União Federal. Mas, na ausência de lei própria, findo o prazo de um ano contado da publicação da lei complementar, o legislador determina que os valores e critérios aplicáveis no âmbito federal para definir a inadimplência substancial sejam aplicáveis aos entes subnacionais. A lei substancial e inadimplência deve ser reiterada, assim considerada a manutenção de créditos em situação irregular em pelo menos 4 períodos de apuração consecutivos ou em 6 períodos de apuração alternados dentro de um prazo de 12 meses. E, por fim, a inadimplência deve ser injustificada. O que é isso? Não podem existir motivos objetivos que afastem a configuração da contumácia. E o que seriam esses motivos objetivos? A lei arrola alguns fatos que podem ser invocados como motivos objetivos para afastar a possibilidade de qualificação do devedor como contumaz, a exemplo de estado de calamidade reconhecido pelo poder público, apuração de resultado negativo no exercício financeiro, condicionada a determinados eventos, ausência de prática de fraude à execução, enfim. Acreditamos que esses motivos eles sejam arrolados pela lei só para em caráter exemplificativo, porque podem existir outras razões, como, por exemplo, questões sazonais que importem numa perda de produção, ou eventos climáticos, ou políticas externas que impactem a exportação ou importação de bens ou serviços, para a gente ser mais atual, né? Guerra externa, enfim, outras razões objetivas e comprováveis que evidenciam uma situação temporária e excepcional de dificuldade financeira do contribuinte. Mas aqui, então, é importante destacar que as qualificações da inadimplência, prefeito da Lei Complementar 225, reiterada, injustificada e substancial, são cumulativas, exigindo a presença de todos eles para a configuração da contumácia. A Lei 225 estabelece ainda a necessidade de um rito procedimental que garanta ao devedor o contraditório e a ampla defesa, com efeito suspensivo, antes que possa ser declarada a sua contumácia. Nas legislações estaduais ou municipais que já previam a figura do devedor contumaz, exemplo do que ocorre aqui em Minas Gerais, em regra, basta a presença de requisitos objetivos necessários a essa qualificação para que o sujeito passivo já seja enquadrado na categoria de contumaz, sem que haja necessidade de observar um rito formal para esse fim, né? De acordo com a Lei Complementar 225, o enquadramento do devedor como contumaz exige um rito próprio, descrito no artigo 12, que inclui, entre outras exigências, a concessão de um prazo de 30 dias para que aquele sujeito passivo possa regularizar seus débitos ou apresentar a defesa. Defesa essa que terá efeito suspensivo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa contados, e esse prazo de 30 dias será contado da notificação prévia do devedor.
Por fim, a lei complementar, ela prevê que ao devedor contumaz serão aplicadas uma série de sanções, ou poderão ser aplicadas uma série de sanções e impedimentos, inclusive muitos de ordem não tributária, né? Então, entre os impedimentos de ordem tributária, como fruição de qualquer benefício fiscal, inclusive remissão e anistia, nós temos outros, como participação em licitações, vedação de formalizar vínculos a qualquer título com a administração pública, e o polêmico impedimento de propor ou obter a recuperação judicial. Não sei se o Felipe vai entrar nisso, né, que é uma matéria da preferência dele, mas, enfim, é, prevê a lei o impedimento do devedor contumaz obter recuperação judicial. A lei prevê, inclusive, a possibilidade da Fazenda Pública paralisar as atividades do contribuinte, né? Ao prever a possibilidade de se declarar inaptidão da inscrição do seu cadastro de contribuintes, enquanto perdurarem as condições que deram causa à sua qualificação como contumaz. Ressalvados esses impedimentos relativos à licitação, recuperação judicial, cujas matérias de fato cabem exclusivamente à lei federal, eu tenho algumas dúvidas quanto à extensão automática desse regime legal a estados e municípios, e mais ainda quanto à constitucionalidade de se impor a estes entes subnacionais que importem os preceitos da lei complementar para a sua legislação própria. Isso porque, a meu ver, a qualificação e nem as limitações impostas em cada esfera de poder ao devedor contumaz são matérias reservadas à lei complementar. A meu ver, são matérias ligadas à cobrança e à fiscalização do crédito tributário e que, portanto, ficam mais bem cuidadas em cada uma dessas esferas de governo. Na lei mineira, por exemplo, será considerado contumaz o sujeito passivo que, alternativamente, tiver débito declarado de ICMS relativamente a 6 períodos de apuração em 12 meses, ou tiver débito declarado de ICMS e não pago relativamente a 18 períodos de apuração consecutivos ou alternados, ou ainda tiver dois ou mais débitos inscritos em dívida ativa que versem sobre a mesma matéria e totalizem um valor superior a 310 mil UFENGs, o que equivale hoje a cerca de 1.800.000 reais, desde que esses valores correspondam a mais de 30% do seu patrimônio líquido ou a mais de 25% do seu faturamento no exercício anterior. Então, observe que a lei mineira adota critérios objetivos que permitem identificar quem são aqueles contribuintes que reiteradamente se recusam a cumprir com suas obrigações fiscais ou aqueles contribuintes que se aproximam perigosamente de uma situação de insolvência fiscal. E as consequências que a lei mineira imputa a esses casos são bem menos gravosas do que as sanções impostas pela lei complementar. Para resumir, eu acredito que a única vedação específica para o devedor contumaz na legislação mineira, além da possibilidade de submissão ao regime especial de fiscalização e controle, é a vedação para celebrar a transação, decorrente da Lei 25.144 de 2025. O receio que eu tenho é que o procedimento rigoroso imposto pela Lei Complementar 225 para o reconhecimento do devedor contumaz acabe favorecendo parte desses devedores e dificultando o trabalho das secretarias de Fazenda. Aqui no Estado, a gente reconhece como contumaz aquele contribuinte que sistematicamente deixa de pagar o seu imposto, independentemente do motivo. Porque, independentemente das razões que levaram à inadimplência reiterada, o não pagamento do imposto é danoso para a sociedade. E também, independentemente do motivo, seja uma dificuldade financeira da empresa, seja uma estratégia de negócio, seja uma má-fé, a inadimplência do tributo causa concorrência desleal no setor em que a empresa opera, porque permite que esses devedores reduzam seus custos e pratiquem preços mais baixos. Né? Nós temos dois tipos de devedores contumazes, basicamente, no Brasil. Nós temos aquele
criminoso ligado ao crime organizado, que participa de esquemas sofisticados de sonegação, né? A ele devem ser reservadas as sanções criminais, né? Além das sanções tributárias. Mas nós temos aquele devedor contumaz que eu chamo de um devedor tradicional, que é o que ocorre mais comumente, que são empresas que deixam de pagar impostos como uma estratégia de negócio para reduzir os custos e acabam levando vantagem sobre os concorrentes. E é esse segundo grupo que causa mais prejuízo aos cofres públicos. Eles declaram o imposto, mas passam meses ou anos sem pagar. E sempre recorrem a manobras que adiam essa cobrança, parcelamentos, reparcelamentos, enfim. É necessário que os entes federados se valham de critérios mais simples e mais objetivos, como reincidência, habitualidade, enfim, critérios que permitem uma identificação e uma atuação mais rápida por parte dos fiscos. O problema é que a lei complementar restringe demais o conceito do devedor contumaz, praticamente limitando ao caso extremo do criminoso. E com isso, a maioria dos devedores estratégicos pode acabar não sendo alcançada por essa lei. Sem falar no fato de que a lei complementar abre uma margem para a subjetividade na classificação do devedor contumaz, o que gera uma insegurança jurídica e certamente vai gerar mais litigiosidade, retardando a cobrança desses tributos. Por que mexer no que já funciona hoje? O modelo de trabalho adotado aqui em Minas Gerais vem conquistando ótimos resultados. Em 2025, os devedores contumazes, eles arrecadaram mais de 155 milhões de reais, regularizando cerca de 4,3 bilhões em parcelamento. Eu vou até aqui, Marciana, abrir um parêntese, porque eu estava tentando fazer um quadro comparativo entre os sistemas nos vários estados, pesquisando, e aí eu consultei a IA da Microsoft, o Copilot, que falou que em Minas Gerais é o estado com maior sofisticação normativa, com critérios econômicos e patrimoniais combinados, possuindo um modelo mais robusto, claro e detalhado. Eu não sei se o Copilot foi parcial aí nessa história, né, endereçando aí os elogios para o Estado, mas fica um ponto para refletir. Será que o regramento do devedor contumaz seria mesmo matéria de competência de lei complementar? Não seria mais eficiente que cada ente cuidasse da melhor forma de combater o problema em suas próprias esferas? Lembrando só que, ao analisar a constitucionalidade da submissão de devedores contumazes a regimes especiais de fiscalização, o STF já teve a oportunidade de se manifestar sobre o papel da legislação estadual. Então, em alguns precedentes, deixa claro e há unanimidade que essas medidas são compatíveis com os princípios da proporcionalidade, igualdade, liberdade de trabalho e de comércio. Mas eu quero chamar atenção para o fato de que em 2025 o STF, ao julgar a ADI 4854, que analisava a constitucionalidade do regime especial de fiscalização de devedores contumazes na legislação do Rio Grande do Sul, ele deixa claro, ou ele analisa expressamente a alegação de que o tratamento ao devedor contumaz deveria ser instituído por lei complementar. Na época, impugnava-se a legislação, dizendo, né, entre outros argumentos, que essa matéria seria de reserva estrita de lei complementar, porque se trataria de uma medida de proteção ao crédito tributário e, portanto, se enquadraria ali nas hipóteses do artigo 156, 3b da Constituição. E, ao fazer essa análise, o Supremo rechaça esse argumento, afirmando que as medidas impostas aos devedores contumazes têm por objetivo apenas induzir comportamentos positivos do contribuinte no interesse da arrecadação e da fiscalização tributária. É importante reafirmar, e o Supremo o faz, que a fiscalização é atividade administrativa de natureza técnica, voltada à verificação dos cumprimentos das obrigações e arrecadação de acordo com as especificidades locais. Então, não é algo para ser tratado em lei complementar. Mas o STF, por meio do voto do seu relator, né, Sadim, que é o Nunes Marques, não deixa de ressaltar um papel da lei complementar, especialmente para as normas gerais em matéria tributária,
de garantir coerência e uniformidade normativa. Esse é um mérito inegável da Lei Complementar 225. Particularmente, eu acredito que os estados, de uma maneira geral, acabarão adaptando as suas legislações ao Código de Defesa do Contribuinte e que esse tema não vai ser objeto de questionamento. Mas me preocupo com o fato de que essa mudança acarrete mais judicialização e menos eficiência na contramão do que se pretende no nosso país. Não precisamos de mais um procedimento que pode se mostrar burocrático e lento para impor limitações a quem claramente se utiliza da inadimplência como uma estratégia de negócio. Enfim, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com todos e eu estou aqui à disposição para os debates e para ouvir os colegas. Obrigada. Excelente, Daniela, muito obrigado. Foi muito didática na apresentação dos principais pontos da lei e desses pontos de questionamento, né, de quais poderiam ser os efeitos dela, né? Excelente. Agora vamos ouvir então o Felipe Aguiar Barros, que é da Fazenda Nacional e também lida com esse tema já há muito tempo. Será interessante ver então como eu tive notícias que o Fisco Federal, né, lutou muito para a aprovação desse projeto. Ouvindo a Daniela, eu concluo que deve ter lutado muito mais do que os estados. Então, seria interessante ouvir o Felipe Barros. E eu agradeço muito a PFN, aos meus colegas da PFN, que intermediaram também um convite ao Felipe para que ele estivesse aqui. Muito obrigado e dizer que o Felipe é mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, também é especialista em Direito Processual pelo IDP e temos muita honra em tê-lo aqui hoje. Felipe, a palavra é sua. Boa noite a todos. Queria parabenizar aí o professor Marciano, o IF, pela realização dessa mesa de debate, né? Realmente, esse tema do devedor quanto mais é a bola da vez aí no ambiente do direito tributário e talvez também do direito falimentar aí, por algumas previsões aí constantes da lei complementar. Fico muito feliz em ter escutado a fala da Daniela, que é muito mais especializada em direito tributário do que eu. Eu acabei, ao longo dos últimos anos, indo muito mais para essa seara do direito da insolvência, até do direito processual civil. Então, aprendi com ela aqui, concordo com bastante do que ela falou. Já antecipo aqui que tenho grandes ressalvas ao modelo adotado pela Lei Complementar 225. Mas o grande mérito que eu vejo nessa lei é suprir uma lacuna que existia na legislação federal, né? Hoje, pelo menos, a gente tem uma resposta sobre um caminho, né, para enquadrar devedores em âmbito federal como contumazes que a gente não tinha. Foram os melhores critérios, as melhores vedações? Acredito que não. Vai dar muito problema? Tenho certeza que sim, né? Vai dar muito, vai ser gerar um novo contencioso, certamente, né? Um novo nicho de contencioso sobre a caracterização ou não, vícios formais, vícios materiais. A gente que conhece como o contencioso tributário funciona no Brasil sabe que ele surge até mesmo quando a legislação é muito boa. Então, quando a legislação tem pontos de dúvida, de fragilidade, até mesmo de eventual contradição, isso fica ainda mais evidente que virá, né? A Daniela já trouxe aqui a ideia da lei, né? Da inadimplência substancial, reiterada e injustificada. Acredito que o problema em si da lei não seja justamente essa linha, mas talvez a gente devesse ter se apegado a critérios mais objetivos e aí, a partir disso, eventualmente, agregado alguns elementos subjetivos, mas da forma como ficou, acredito que vai dar problema. Eu vou citar algumas questões aqui que provavelmente serão suscitadas, né? Um ponto relevante é que a lei considerou como irregular débitos que estão em contencioso administrativo, né? Esse é um ponto que certamente será objeto de debate, porque tudo bem, é uma lei complementar, mas se adotou um critério diferente do adotado no CTN, né? E aí acho que fica o debate aí sobre se um devedor
pode ser qualificado como um quanto mais se ele está discutindo a dívida em âmbito administrativo, né? Sem conseguir uma suspensão ali da dívida, ele teria que abandonar o contencioso administrativo, buscar uma suspensão por decisão judicial ou simplesmente parcelar uma dívida, negociar uma dívida que ele entende indevida. Esse é um ponto que certamente será objeto de debate, né? Também na questão do reiterado, algo que tem sido debatido, diz respeito à questão dos 4 períodos de apuração consecutivos ou 6 alternados em 12 meses, o que, a depender do tributo, isso varia bastante, né? Qual é o período de apuração que vai ser considerado, qual não é. Também nessa questão aí, esqueci até de mencionar, dos 15 milhões, percebam que a lei fala só em crédito tributário, e a gente sabe que, para fins de certidão de regularidade fiscal, a gente abrange também o não tributário foi excluído aí para essa finalidade. Por outro lado, no tributário, me parece que a lei não excluiu outros créditos tributários que não aqueles administrados pela PGFN e Receita. Então, você pode ter crédito tributário oriundo, não escrito em dívida ativa da União, que esteja administrado em outro órgão, ou até de uma autarquia, né? Por exemplo, uma taxa do IBAMA, algum tributo cobrado pela Anatel. Como é que você vai estruturar essa informação, né? Como é que você vai consolidar isso? Isso, em tese, não existe hoje. Se a interpretação, e aí a lei vai ter que ser regulamentada ainda, né? Espero que em breve, isso vai ter que ser enfrentado, né? É só PGFN e Receita, e é isoladamente PGFN, isoladamente Receita, os dois juntos, vai ter ou não o diálogo com esses outros órgãos, vai se fazer um processo administrativo que poderia considerar todo um conjunto de débitos, mas vai se focar só em alguns débitos e não em todos. Isso não fragiliza o processo, não pode gerar um resultado no processo de um devedor ali que, considerando só aqueles débitos, ele não se qualifica quanto mais, mas teriam outros que, se agregados, levariam a uma consequência diversa. A própria questão do conceito do patrimônio conhecido lá, que, para fins da questão do irregular, se ele tem patrimônio conhecido em montante igual ou superior ao valor principal do débito, ele afasta a situação irregular lá para fins de configuração do requisito do substancial para fins da contumácia. Só que, para fins dos 15 milhões, a lei não fala só no principal. Para fins dessa questão do patrimônio conhecido, sim, né? Esse é outro ponto que pode ensejar debate. E aí a gente chega também no injustificada, né? Como é que se vai lidar com isso? Né? Qualquer calamidade pública, por quanto tempo isso vale? A regulamentação vai trazer isso? A apuração de resultado negativo, salvo indício de má-fé, como é que isso vai ser aplicado? E aí, mais à frente, a gente entra na questão de grupos econômicos. Né? A lei, num momento, ela fala a análise vai ser individualizada. Depois ela fala partes relacionadas, se um é quanto mais, vale para os outros. E aí, o que é que vale? Né? Tem análise individualizada? Não tem. Tem que ter uma corresponsabilidade tributária ali reconhecida, ou é automático, pelo mero fato de ser parte relacionada? Esses e vários outros pontos, a lei acabou não respondendo, e a gente espera que a regulamentação supra grande parte desses pontos. Na minha opinião, o tanto mais conservadora quanto possível, para evitar litígios, né? Evitar que algo que veio para melhorar o ambiente concorrencial, combater posturas abusivas, né? Fraudes fiscais estruturadas, e, de certa forma, reduzir questões de litígios em execuções fiscais e cobrança, não gere litígios anti-exacionais relacionados à qualificação aí do devedor como quanto mais. E aí, bom, a gente tem também a questão da dedução de algumas parcelas do valor do crédito a ser considerado, né? Por exemplo, se manda, além de tributos, de créditos tributários com exigibilidade suspensa, ou valores com dispensa de garantia, né? Daquela lei lá do voto de qualidade, contribuinte com alta capacidade de pagamento, há uma previsão aqui que manda excluir créditos tributários com impugnação ou recurso administrativo ou judicial, enfim, ação judicial ou contencioso administrativo, sobre controvérsia relevante e disseminária, que é aquele conceito lá da lei de transação da União, ou na hipótese de afetação de recurso repetitivo, né, pelo STJ ou STF. E aqui também, beleza, como é que eu vou considerar aqui, né, se a controvérsia jurídica relevante disseminada? A administração tributária que vai dizer o que é, ou
existe uma definição objetiva disso. O recurso repetitivo, tudo bem, está pendente de julgamento, mas vai ter que ter uma verificação se aquele crédito realmente se refere àquela matéria objeto. Vamos usar aqui, digamos que tivesse pendente de julgamento lá o tema 69 ainda, né? ICMS no PIS/COFINS. Alguém vai ter que verificar se aquele crédito tributário tem ICMS no PIS/COFINS ali e quanto, para ver se vai desconsiderar 100% ou se vai considerar 10% ou 20%. E vamos lá, digamos que aquele repetitivo é julgado, e aí alguém ganha parcialmente, ou alguém perde, enfim, o fisco ganha, o fisco perde. O dispositivo só fala no repetitivo afetado, mas e o repetitivo julgado, né? Como é que isso vai ficar? Enfim, há uma série de questões aí, uma série de perguntas que a gente não tem resposta. Sobre a parte de condutas mais específicas voltadas para fraude, o que a lei traz é um rol de hipóteses em que a impugnação, a defesa do devedor, ali não vai ter um efeito suspensivo, né, no processo administrativo para a qualificação como quanto mais, e nessas hipóteses também, se ele for declarado quanto mais, o CNPJ não vai ficar simplesmente como inapto, ele vai ser baixado, né? Então, é um tratamento mais grave, é o quanto mais com prática de atos mais específicos de condutas mais graves, né? Também essa questão tende aí a também ensejar controvérsias. E aí, bom, já me encaminhando aqui para o final, o que é que eu queria trazer? Pelos dados que a gente tem, apesar de tudo isso que eu expus, não há motivo para pânico, né? Em relação, do mercado em relação ao que está colocado. Primeiro, pelos dados que a gente tem no âmbito da PGFN, o estudo de 2019, há uma grande minoria das pessoas físicas e jurídicas no Brasil que são devedoras de tributos, que são inscritas em dívida ativa. E dessa minoria que está inscrita em dívida ativa, se a gente considerasse apenas o critério dos 15 milhões lá, esquecendo todas essas outras questões que eu falei e que vão ensejar afastamento dessa qualificação do devedor quanto mais, seja administrativamente, seja certamente em algum contencioso que surgirá, mesmo que a gente considere só os 15 milhões, apenas cerca de 0,081% do total de devedores inscritos em dívida ativa poderia eventualmente ser qualificada como quanto mais. Então, de fato, é um rol bem restrito de devedores. Claro que a gente está falando aqui de poucos devedores, mas que devem muito e que brigam muito, então o ruído é grande, né? É uma briga alta, o som é alto, isso vai ecoar bastante, mas não quer dizer que isso vá atingir o mercadinho ali do lado da sua casa, ou o cabeleireiro ali, isso não há um motivo para um pânico assim, até pelo montante que a gente está falando aqui. Outros pontos que eu acho que vale a pena a gente mencionar é que a qualificação como quanto mais não vem da noite para o dia, né? Há todo um ciclo de cobrança do crédito tributário, mesmo quando aberto o processo administrativo, haverá oportunidade para a defesa, haverá oportunidade para a negociação da dívida, né? Então aquela vedação lá da lei de transação, enquanto não for qualificado, né, o devedor como quanto mais, ele vai poder negociar. O próprio devedor sabe que ele está chegando naquele patamar dos 15 milhões, ele pode ter um controle disso e conseguir calcular de alguma forma, com previsibilidade, o momento em que ele vai atingir o risco ali de chegar como quanto mais. Então, isso também pode evitar problemas. E aí eu queria finalizar essa minha exposição inicial, professor Marciano, abordando duas questões que eu considero polêmicas, né? Se a gente for ver lá nas consequências da qualificação como devedor quanto mais, tem muita coisa que, por ser mero devedor, já se aplicaria, né? Contratar com poder público, receber benefícios, risco de declaração de inaptidão, tem muita coisa ali que não inova, né? O que é que tem de inovação de verdade ali, além da hipótese de fraude lá, de baixar o CNPJ e tal, e outras consequências que existem em âmbito de estados e municípios. Tem a questão também da mudança na legislação penal, né? Na parte de crimes contra a ordem tributária, que está lá no final da lei também, que prevê afastamento daquelas hipóteses de suspensão e extinção da punibilidade criminal em relação a devedores contumazes que praticam crimes contra a ordem tributária. Mas as duas principais consequências que estão ali,
A primeira delas é o impedimento à RJ e a possibilidade de convolução da RJ em falência, caso ela já esteja em curso. E a segunda consequência, que não está na lei complementar, é a vedação à transação. Sobre a questão da RJ, que até já tem um ADIM, né, da OAB, do Conselho Federal da OAB sobre esse ponto, a questão que se coloca é o devedor, quanto mais sofrer esse impedimento, isso configura uma sanção política por interferir na possibilidade de exercício da atividade empresarial, por vedar o direito de ação, por estar levando para o âmbito da administração pública uma análise, de certa forma, da viabilidade econômica da empresa que caberia ao judiciário. Isso viola o devido processo legal, não viola. E, por outro lado, do lado da Fazenda, certamente a postura é de que isso tem sido uma guerra de artigos, né, que a gente tem visto aí em migalhas, conjuro, J, valor, enfim, muito associado também à recente posição do STJ, que admitiu o fisco como legitimado e interessado em pedidos de falência de devedores. Então, de um lado temos esses argumentos da OAB, e de outro temos o devedor, quanto mais é o alvo da lei de recuperação judicial, um devedor que, em tese, está agindo de má fé, que está tendo efeitos nocivos para o mercado, um devedor que, em tese, está numa situação de inviabilidade econômica, porque, afinal de contas, ele não tem ativos suficientes sequer para cobrir o valor principal das dívidas, quanto mais o restante. Será que esse é o alvo dessa benesse legal, ou esse devedor realmente deve ir para a falência, e aí na falência a gente busca a preservação da atividade empresarial? Eu, me posicionando aqui, naturalmente, entendo que a norma é sim constitucional, eu não vejo eu vejo problemas em algumas questões relacionadas à qualificação como devedor, quanto mais. Mas, em se tratando de um devedor qualificado como quanto mais, e aí isso pode abrir margem para um litígio ou outro, ele vai poder se defender administrativamente, vai poder brigar judicialmente, mas em se chegando à conclusão de que ele é um devedor quanto mais, me parece que ele não é alvo realmente da RJ, mas se ele fosse alvo da RJ e estivesse em RJ, teria que ter uma nomeação do gestor judicial. Então, no final das contas, o devedor, né, a gestão da empresa seria afastada e seria nomeado um gestor judicial, que é um dos grandes diferenciais da falência e da RJ. Então, me parece aí que seria um caminho, sim, adequado reconhecer a constitucionalidade da norma. E a outra questão polêmica é a vedação à transação. Aí aqui eu vejo um grande problema, que é o seguinte: o que é que eu vou fazer com esse devedor, então? Né? Eu vejo todo sentido em dizer, olha, eu não vou dar qualquer tipo de benefício a quem praticou, para quem se beneficiou da fraude. Mas por que eu não penso em alguma forma de tirar aquele devedor, aquela pessoa da empresa, fazer um tipo de intervenção, e a partir dali, sim, com a empresa saneada, o remédio aplicado, o devedor curado, aí sim ele pode pensar na transação. Mas sem necessidade de a ordem dos fatores aqui importa, né? Sem a transação, como é que ele vai deixar de cumprir os requisitos do quanto mais? Né? Eu acho que essa porta tem que ser aberta, e aí talvez até eu acho que a decretação da falência seja um caminho interessante, porque a partir do momento em que ela deixa de ser aquela pessoa jurídica, né, apesar de conservar aquele CNPJ, passa a ser a massa falida usando aquele CNPJ, aí eu acho que a massa falida não deveria carregar a peixe de quanto mais. Porque aí a massa falida, na verdade, corresponde a um conjunto de bens ali que vai ser liquidado no interesse dos credores. E aí a transação na falência pode ser interessante, a gente tem que atrair investidores até para buscar a preservação da atividade empresarial na falência. Né? A rigor, na falência, via de regra, vai morrer aquele CNPJ, mas a atividade empresarial pode ter continuidade provisória e pode ter uma venda, né? Até porque na própria RJ há a possibilidade de você fazer venda integral. Então, se você consegue fazer, digamos assim, a falência dentro da RJ, dá para pensar também em fazer algo similar a um RJ dentro da falência, e tem sido comum ver aí, em algumas falências grandes, os planos de falência. Então, eu sei que eu estou lançando aqui muitas ideias do que pode ou não acontecer, contenciosos, enfim. Mas acho que a gente está realmente chegando num ambiente novo, a gente não sabe quais vão ser as cenas dos próximos capítulos, mas que bom que a gente tem algo para debater. Se tem algo de positivo, de muito positivo nessa lei, é que agora a gente tem uma lei para criticar e melhorar. Eu acho que é isso que a gente tem que focar
em fazer, até para evitar que a lei acabe gerando esse efeito nefasto de aumentar o contencioso. Muito obrigado e fico aí no aguardo dos debates, das perguntas. Excelente, Felipe, muito obrigado. Foi muito didática também a sua apresentação. Só uma dúvida: você disse que essa vedação, a transação, não estava propriamente no texto da Lei Complementar número 225, né? Mas que é uma inovação. Então, essa inovação está em qual, está em no corpo de qual norma? Está na própria lei de transação, lá quando foi criada a lei de transação lá em 2020, não existia o conceito de devedor quanto mais regulamentado em âmbito federal, mas foi inserida essa vedação lá, acabou ficando como uma norma de eficácia limitada, Ah, e entendi. agora essa condição aí foi implementada e com a regulamentação e o início dos processos administrativos, ela vai ser aplicada, e aí a gente entra naquela máxima, né? Para o fisco aqui pensando. Fisco, cuidado com o que você deseja, né? Porque você pode conseguir. E aí, o que é que acontece, né? Eu não posso mais negociar com o devedor. E aí? Não arrecado nada. A pauta extrafiscal se sobrepõe aqui ao ponto de simplesmente eu ignorar totalmente o interesse em arrecadar alguma coisa daquela dívida, porque provavelmente será essa a consequência, né? Muitas das transações que o fisco firmou ao longo dos últimos anos foram com devedores que provavelmente seriam considerados tomados hoje em dia, né? Pelos Entendi. requisitos da lei complementar. Entendi. Bem interessante mesmo. Ótimo. Muito obrigado. Muito bem, então agora a gente vai mudar um pouco o rumo, o rumo da palestra, digamos assim, né? Para olhar para os devedores cooperativos, os bons devedores, os bons contribuintes e esses programas de conformidade. Então, para isso, nós vamos ter as nossas duas palestras aqui finais. A primeira delas vai ser feita pelo Fernando Lima Gomes, como eu disse, é advogado e realizou há pouco tempo uma dissertação na PUC Minas, no programa de pós-graduação da PUC Minas, sobre exatamente os programas de conformidade que já começaram a existir no Brasil já há vários anos. Ele também é conselheiro do IF e vou passar a palavra a ele com muito prazer. Fernando, você tem a palavra. Fique à vontade para iniciar quando você quiser. Já estamos vendo aqui Isso que o eu ia teu, perguntar, tá já todo mundo estamos. vendo, né? Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, professor Marciano. Vamos lá, sem perda de tempo, vamos começar a falar, porque eu quero expor aqui muita coisa e acho que o tema é interessante, mas acho que não vai caber no período de tempo que eu tenho, mas a gente tenta ir até o máximo possível. Basicamente, né, a ideia da conformidade fiscal, é interessante pensar que isso aqui é uma portaria da Receita de 2021. O conceito de conformidade fiscal já estava lá sendo tratado pela Receita nessa portaria, sendo que a lei é de agora, de 2026, né? Então, a gente vê que teve toda uma maturação no âmbito da Receita e dos próprios contribuintes, porque foi o próprio desenvolvimento dos programas, do Confia, especialmente, foi feito de uma forma que também foi cooperativa, né? Nesse sentido, com membros dos contribuintes e da Receita, criando as normas, e isso veio desde a época, né, da pandemia, e essas normas foram sendo construídas, só que sempre em um âmbito interno da Receita e sem legislação que desse suporte para esses programas, né? Então, a maior preocupação, tanto dos contribuintes quanto da Receita, durante essas discussões era exatamente essa, a inexistência de uma lei que desse suporte para os programas e para aquilo que eles pretendiam com os programas, né? Que era, ok, a gente vai fornecer mais informações, né, enquanto contribuintes, mas a Receita vai me dar uma contrapartida de, por exemplo, ter uma preferência na análise dos meus processos administrativos. Mas sem lei, vai poder fazer isso? E ficava essa discussão é, antes mesmo da existência da lei complementar agora. E por que que a gente fala em conformidade cooperativa, né? Porque antes a gente tinha um modelo, antes não, né? A gente ainda tem esse modelo tradicional que é baseado
em uma relação adversarial, né? O fisco fiscalizando, o contribuinte resistindo. Tá aí as palestras anteriores para não deixarem a gente mentir. Planejamentos tributários agressivos e insegurança jurídica, que acabava gerando imprevisibilidade para as empresas, e a administração carregada com um grande contencioso fiscal que não resolvia, né? Que muitas vezes perdura por muito tempo. No âmbito internacional, isso aqui é interessante porque a gente vê que na OCDE o problema era basicamente voltado para os planejamentos tributários agressivos, em que os contribuintes simplesmente iam mudando a sua localidade, o seu domicílio fiscal conforme fosse melhor, né, para eles a arrecadação e pagar menos a tributação corporativa, né? E aí a diminuição dessa tributação corporativa, né, no ponto de vista das empresas, dos estados, perdão, gerava que os estados perdiam a arrecadação sobre o capital e tinham que tributar o trabalho e o consumo, que são bem mais regressivos. Então, isso até gerava um problema então, de âmbito muito maior do que a simples, né, evasão fiscal. E aí a proposta da OCDE foi essa cooperação com essas grandes empresas, né? Por que as grandes empresas? Porque elas sim geravam um impacto muito grande quando elas simplesmente mudavam de país, né? E a ideia é fazer olha, você seja transparente comigo, divulga aí quais são os seus riscos, que a gente vai, antes de qualquer fiscalização e tudo mais, fazer um diálogo. Você vai criar uma governança tributária em que eu possa confiar e que você vai sempre estar me fornecendo as informações necessárias, né, além das já legalmente previstas. E o fisco vai focar a fiscalização em quem ele precisa focar. No caso aqui, por exemplo, os devedores contumazes, por exemplo. Né? Eu vou focar nele porque ele eu sei que está fugindo. O cara que está fazendo tudo bonitinho aqui, eu vou simplesmente seguir com esse relacionamento cooperativo. Então, alguns modelos da OCDE foram, por exemplo, nos Países Baixos, né, na Holanda, criou-se um programa que era que é chamado de uma relação horizontal, porque colocava o fisco e o contribuinte no mesmo patamar de discussão. Eles firmavam um convênio que criava obrigação para os dois, além das obrigações legais, e aí, a partir desse convênio, eles criavam, né, estabeleciam as regras do programa cooperativo deles. A Itália, ela criou um programa lá em que ela fazia com que os contribuintes geravam nos contribuintes que aderissem ao programa a obrigação de divulgar seus planejamentos. E aí, quem divulgava, ela reduzia multas em caso de discordância e tudo mais. Ela até tinha uma previsão de divulgar no site lá do fisco italiano quais os entendimentos do que ela achava que era abusivo. No Reino Unido, o interessante é que tem o Customer Compliance Manager, que nada mais do que hoje em dia, ponto focal do fisco aqui, né, no Confia. O que é isso? É um agente do fisco que vai entender tudo sobre aquela empresa e ele vai ser o cara ponto focal mesmo daquela relação do fisco com aquela empresa. Então, ele tem que entender o negócio daquela empresa, o mercado daquela empresa, e isso já existia lá no Reino Unido desde 2004. E a Espanha, que apresentou que o modelo nosso é muito baseado no espanhol, em que foi criado um foro de discussões entre fisco e contribuintes, mesma coisa que foi feita aqui para a criação do Confia. Nesse fórum foi criado o Código de Buenas Práticas lá na Espanha. Aqui também foi criado um Código de Boas Práticas no âmbito do Confia.
Então, dá para ver que ele é um modelo que inspirou bastante o modelo brasileiro. A Lei Complementar 225, ela consolidou, então, uma série de temas, né? Não apenas os programas de conformidade, como a gente viu, já tratou do devedor consumar, contumaz. E aí tem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção aqui, por exemplo, que a lei complementar, né? E durante todo o período de discussão na Receita, ah, enquanto estava sendo discutido o programa Confia, não existia lei nenhuma. Depois veio uma lei, uma MP, na época, a MP 1160, que veio tratar em alguns artigos, muito pouco ali, sobre a conformidade fiscal e a possibilidade da Receita instituir os programas de conformidade. Só que essa MP não foi aprovada pelo Congresso, logo em seguida, e ela tratava também da questão das decisões do CARF, né, que foi aquela época em que houve a modificação do voto de qualidade. Então, a MP vinha trazendo essa questão de voltar com o voto de qualidade pró-fisco, porque ele estava pró-contribuinte na época. Isso foi rejeitado, então veio um PL que veio tratar da mesma coisa e embutiu lá mais um artigo sobre programa de conformidade, mas era completamente diferente de tudo que estava sendo discutido entre contribuintes e fisco no âmbito da Receita. Então, logo em seguida, a própria Receita soltou um projeto de lei, que era o projeto de lei 15 de 2024, só que era uma lei ordinária. E aí acabou-se que esse projeto de lei 15 foi completamente incorporado pelo 225 e por ser um projeto, uma lei complementar, foi até melhor nesse sentido, e ela prevê que os estados e municípios podem regulamentar no seu âmbito próprio os mesmos programas de conformidade. Está lá no artigo 18, parágrafo 2º. Então, vamos lá. Confio. É um programa de adesão voluntária. Ele é feito para grandes contribuintes, né? Ele tem um critério quantitativo de 2 bilhões de receita ou 200 milhões de crédito tributário. Então, assim, é feito só para grandes contribuintes mesmo. Eles têm que ter uma governança tributária muito robusta. Isso é feito através de um marco de controle fiscal, que é um mapeamento de risco que é feito conjuntamente com o fisco, né? Isso é feito junto. Eles fazem um plano de trabalho que é feito, que é revisto anualmente, inclusive, a partir do momento em que a empresa entra no Confia. A adesão é feita por um termo e esse plano de trabalho que vai sendo revisto anualmente. Tem o fórum de diálogo, como eu já disse, tem um ponto focal, que é aquele agente do fisco, né, um auditor fiscal designado para tratar daquela empresa especificamente. As empresas também têm que designar um ponto focal para ser o ponto de diálogo com o fisco. São criadas câmaras temáticas também no âmbito do Confia. Por quê? Porque lá tem banco, tem mineradora, tem, né, empresas, cada uma de um ramo, então eles criam essas câmaras temáticas para tratar de temas específicos, né? E, assim, são criadas, obviamente, obrigações além das obrigações já legais, né? Porque ninguém ali não é, o objetivo não é deixar de cumprir a lei, ou muito menos, muito antes, é aumentar a transparência e o compromisso das partes, né, de serem transparentes umas com as outras. Então, o contribuinte tem que manter essa estrutura de governança tributária e ela tem que ser aprovada em nível de conselho, de diretoria, e ter toda uma cadeia de referibilidade sobre essa estrutura e dos riscos que a empresa costuma tomar. Ela tem que divulgar esses riscos relevantes.
compartilhar os atos e negócios jurídicos de relevância tributária para o fisco. Então, assim, é uma mentalidade completamente diferente do que a gente está acostumado, porque normalmente o contribuinte quer fazer um planejamento, mas a última coisa que ele quer é que o fisco saiba, né? Então ele fala assim, se o fisco não ficar sabendo, ótimo. Se ficar sabendo, não tem defesa, né? Aqui não, aqui ele já vai de cara e falar, fisco, eu vou fazer isso. E aí o fisco tem a oportunidade de falar, opa, eu discordo. E aí é o agree to disagree. Eles têm e durante no Confia, eles têm esse fórum de diálogo para poder estabelecer qual vai ser a forma de resolução, e a lei complementar traz, inclusive, a forma de tratamento nos processos de revelação, né, que é esse que o contribuinte revela no planejamento, ou no de monitoramento, se o fisco está simplesmente monitorando e descobre alguma coisa ali que ele discorda, né? E aí o fisco, então, né, passando para o fisco, as obrigações é designar o ponto focal, responder as consultas com prazo, ela tem um prazo menor do que os contribuintes em geral, alerta previamente sobre indícios de infração, garante prioridade nos processos e na emissão de certidão, reduz as intensidades nas auditorias e age com transparência, boa-fé e cooperação. Curiosamente, né, como eu já tinha falado, existiu uma lei que veio daquele PL que tratou da alteração do voto de qualidade do CARF, mas que falava lá de programa de qualidade, de conformidade em um artigo. Só que esse PL virou a Lei 14.689 e a IN que trata do Confia, ela regulamenta essa lei 14.689, e não a Lei 225. E aí é interessante porque ela fala de uma série de coisas que não está na lei, mas está na Lei 225. Ela regulamenta praticamente todo o Confia conforme as regulamentações da lei complementar, mas ela se refere à lei 14.689, até porque a IN é anterior à lei complementar 225. Então, é interessante esse ponto, porque, eventualmente, isso poderia gerar algum tipo de discussão, já que essa regulamentação não está tão perfeita. Outro ponto que eu achei interessante mostrar que o questionário de autoavaliação do Confia, ele traz 42 questões para as empresas que elas têm que responder, especialmente demonstrando essa eficácia e maturidade da governança tributária corporativa, e mostrando também que essa governança está incutida nos órgãos superiores da empresa, não só naquele cara lá do fiscal que é o responsável para emitir certidões ou fazer as declarações. Ele tem que tem que ser uma mentalidade completa ali, e para mostrar o quê? Que toda a empresa se responsabiliza pelas atividades tributárias e pelos eventuais planejamentos que ela decide tomar. Esses processos próprios de trabalho, né, que são, basicamente, a gente já falou um pouquinho aqui, que é aquela revelação voluntária dos atos ou operações de relevância fiscal, planejados ou implementados pelo contribuinte, obviamente, antes de qualquer procedimento fiscal. Então, o contribuinte do Confia pode ir lá e fazer isso, esse procedimento de revelação. E tem também o procedimento de monitoramento, que é um procedimento por parte da Receita. O plano de trabalho do Confia, né, ele define quem vai ser o ponto focal tanto do Confia quanto do contribuinte, quais as questões que vão ser reveladas pelo contribuinte ao Confia, né? Então, assim, o plano de trabalho, então, anualmente ele é revisto. Então, todo ano ele vai lá e vai falar assim, olha, esse ano eu tenho uma previsão de ter uma situação tal, né? Não as questões tributárias e também operacionais, né, que demandem um tratamento específico. E, além disso, se o fisco, no processo de monitoramento,
detectar alguma questão, o fisco também pode fazer incluir isso no plano de trabalho. Além disso, é interessante que o contribuinte que é do Confia, ele pode confessar, assim que ele entra no Confia, em 60 dias, o crédito, algum crédito que ainda não tenha sido constituído, para eventualmente já usufruir de um benefício que é de não ter multa de mora nem multa de ofício, nesse caso específico. O Sintonia, ele já é menos um programa de conformidade cooperativa, ele é um programa quase que de incentivo à conformidade, porque ele é uma classificação de todos os contribuintes, né? Não é uma situação em que o contribuinte fala, eu vou aderir, eu vou me abrir mais para o fisco, eu vou ser mais transparente, nada disso. O contribuinte ele vai sendo cadastrado com base na sua regularidade fiscal, regularidade cadastral, se ele recolhe tempestivamente os tributos, cumpre as obrigações acessórias, e com base nisso, ele vai ganhando uma nota e vai subindo ali na sua classificação, né? Então, acaba que ele é um programa meio que automático para os demais contribuintes. E era um ponto que me gerou muita preocupação quando eu estava fazendo a dissertação, porque no início só existia aquela regulamentação, não existia ainda uma lei, existiam só regulamentações internas na Receita e só se falava no Confia. E previa-se que iam haver benefícios como prioridade em análise de processos, inclusive de pedido de compensação de crédito, né, de restituição. Então, isso para mim me parecia violar o princípio da igualdade, porque, opa, peraí, por que a grande empresa, né, que precisa muito menos de dinheiro vai ter um benefício, né, enquanto o mercadinho da esquina não vai poder ter isso, né? E aí, especialmente depois, quando veio a lei complementar e trouxe o bônus de adimplência, que é aquela possibilidade de ter uma diminuição na CSLL, aí sim, com sintonia incluído também nesse benefício, aí, obviamente, essa questão estava superada, né? Mas era uma preocupação antes de existir a Lei Complementar 225, que acabou regulamentando isso de uma forma mais correta. E aí, como dito, né, não tem nenhum critério de governança necessário aqui no caso do Sintonia, e qualquer porte, o contribuinte pode ser de qualquer porte. E aí, os selos, né, os programas de conformidade todos vão gerar a possibilidade do contribuinte gozar desse selo. Então, se ele é um contribuinte do Confia, ele tem esse selo do Confia, que ele pode, inclusive, receber a arte dele para botar no site, para falar, olha, eu sou um contribuinte do Confia. A mesma coisa para os contribuintes da nota máxima do Sintonia e do OEA, que vai ser tratado pelo meu xará em seguida. Quem tem esses selos, então, vai ter o bônus de adimplência, que é 1% na CSLL de redução no primeiro ano, 2% no segundo ano e 3% no terceiro ano, limitado a 250 mil no primeiro ano, 500 no segundo e 1 milhão no terceiro, né? Teve o selo por um ano, usufrui no ano seguinte. Teve o selo pelo ano, usufrui no ano seguinte, e é assim que funciona. Também quem tem esses selos tem preferência em licitações, meio que uma contraposição ao devedor contumaz ali também, né? Tem prioridade de análise em processos administrativos, pedido de restituição, compensação, ressarcimento, consulta. Tem também um alerta prévio para autorregularização, antes mesmo de qualquer procedimento fiscal. Então, tem um indício de infração, já se solta uma informação com 60 dias antes para regularizar, o contribuinte tem essa oportunidade. Não vai ter procedimento de arrolamento para esses contribuintes também, e tem prioridade na renovação de certidões.
Basicamente era isso. Tentei falar dentro do meu tempo. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Fernando. Foi excelente. Você conseguiu em 20 minutos fazer um resumo muito bom e comparativo entre esses dois programas. O bônus de adimplência da CSLL, que você menciona, é, ele é de uma legislação anterior à Lei Complementar 225, não é isso? Não, ele está na Lei Complementar 225. Também está regulado aqui. Sim, sim, sim. Ah, é que eu não encontrei aqui em qual artigo da lei do. Aí eu tenho que procurar, não sei de Ah, tudo bem. cabeça. Não. Depois você me manda no chat aqui, enquanto eu Tá, lembro. Joia. Obrigado, Fernando. Vamos passar agora para o Fernando Pieri, que vai falar de um tema muito mais relacionado com o direito aduaneiro, né, que é o OEA, que é algo já muito conhecido no direito aduaneiro, mas para o tributarista que não é do aduaneiro é bem menos uma novidade, né? Então, o Fernando Pieri, como eu disse, ele há muito tempo se dedica ao direito aduaneiro. Eu poderia destacar que ele faz parte é, de várias instituições, né, ligadas ao direito aduaneiro, como a ABAD, da qual ele é presidente. Então, Fernando, muito obrigado. Espero que seja a primeira de muitas participações suas aqui no IF. Você tem a palavra. Boa noite, Marciano, e a todos os colegas. Foi uma satisfação aí poder ouvi-los, né, sobre essa legislação, né, tanto a Daniela quanto o Felipe e o meu xará e o Fernando. Essa lei complementar, ela é um marco, né, importante, né. Eu preciso dizer, queria dizer também que é uma satisfação estar aqui no IF, né. Eu acho que é a primeira vez que eu estou participando e vai ser ótimo poder contribuir em outras oportunidades também, né. É, Saudar aqui a minha sócia e amiga Elisângela, né, agradecer pelo convite também, que foi um bom momento aí para a gente falar sobre isso. O que eu queria comentar de início é que é importante nós registrarmos, né, e deixar isso realmente bem marcado, que o histórico do programa OEA, ele começa em 2000 e ele teve uma primeira tentativa de se instaurar um programa como o OEA em 2010. Foi o operador econômico qualificado. Ele veio já num texto do Código Aduaneiro do Mercosul, e o Brasil tentou instaurar o modelo do operador econômico qualificado em 2010, chegou a fazer uma minuta, mas não avançou. E aí, em 2013 e 14, em conjunto com a CNI e outras entidades, a Receita Federal fez uma parceria, realmente um verdadeiro trabalho a quatro mãos, para fazer um projeto piloto desse programa. E eu acho importante a gente registrar isso, e toda vez que eu tenho oportunidade de dizer, de falar sobre esse tema, eu faço essa referência para a gente poder ter esse histórico aí real pela importância que tem, a meu ver, que é exatamente uma quebra de paradigma na relação entre o fisco, né, entre a nossa Receita Federal, o fisco brasileiro e o setor privado e o contribuinte ou o interveniente, né? A gente chama o operador no comércio exterior de interveniente, né, mais do que de contribuinte, embora obviamente ele seja um contribuinte também, né? Mas essa relação, ela sempre foi, como nós todos sabemos, muito conflituosa, né? Naturalmente muito atritosa, belicosa, né? Sempre de uma desconfiança muito grande, cada um do lado, né? E ninguém queria conversar muito um com o outro, assim como o Fernando falou aí. Hoje em dia, do Confia, a empresa não quer abrir o seu planejamento tributário, e agora o Confia faz com que ele tenha, né? Se ele tem que ter essa postura e tal. Mas veja, isso nós estamos falando da lei complementar agora em 2025. Eu estou falando que lá em 2014, né, na época do início do programa OEA, houve essa quebra desse paradigma efetivamente, né? Então é importante nós termos essa informação bem clara, né, que o primeiro programa de conformidade da Receita Federal do Brasil com o setor privado foi o OEA, né? Ele inaugurou essa nova fase de relação, né, que aproximou e eu diria que ele é o primeiro, inclusive pelo tamanho que ele tomou, né, a proporção que ele tomou, as empresas que ele tem hoje,
Para vocês terem uma ideia, hoje o OEA ele reúne praticamente 40% do valor das importações realizadas no nosso país por empresas que são certificadas OEA, né? E qual que é no lançamento do programa, né, que foi lá em Recife, o subsecretário de Relações de Administração Aduaneira, em nome do secretário da Receita, e o secretário da Receita estava lá também, né? Eles falaram e celebraram esse momento dessa quebra desse paradigma, né, de uma relação que era de fiscalização e punição para uma relação mais próxima, né, de orientação e de parceria. E o que nós temos na Lei Complementar 225, né, entre os artigos 33 e 38 aí da lei, é exatamente né, a validação, 39, né, para ser preciso, 33 a 39 da Lei Complementar 225 de 2026, né? É exatamente o que nós tivemos na primeira IN, que é a IN 1521 lá de 2014. Então, o que nós temos de avanço significativo é nós termos, obviamente, né, alçado um programa que estava numa instrução normativa, né, e sempre foi regulamentado por instruções normativas, tá? Nós evoluímos entre algumas, passamos de uma de 2014, que é essa 1521, depois fomos para uma outra 1598, e assim foi até nós chegarmos na que está em vigor, que é a 2154 de 2023, mas sempre instruções normativas. Com o PL 15, houve a expectativa de nós termos um marco legal em lei ordinária, mas aí veio aí um outro projeto de lei, né, que acabou se transformando, se convertendo na Lei Complementar 225 de 2026. É claro que é muito relevante, né? Alguns até, às vezes até aumentam, a meu ver, né? Como a gente está vivenciando o OEA na prática desde 2014, né? Se dizer que, vamos dizer assim, realmente é um marco legal, é muito importante, né? Mas é claro que o programa já estava funcionando e por que que nós, aqui no ambiente de tributaristas, né? Eu posso dizer, seria até de se questionar, vocês poderiam me dizer assim, mas como que esse programa estava funcionando com base numa IN? Né? É exatamente porque ele não é um programa de matéria tributária. Né? Ele não concedeu suspensão de tributo nenhum, não deu isenção, não deu remissão, não deu nada nesse sentido. Né? A instrução normativa que criou o programa OEA, ela estabeleceu procedimentos mais simplificados e benefícios no trâmite do procedimento, mas nada que, né, precisasse, imprescindisse assim, de uma lei ordinária para ser concedido. Né? É um programa voluntário, tá no dispositivo dele desde sempre, né, de adesão voluntária, e nenhuma empresa pode ter prejuízo por não ter adesão ao programa OEA. Então, nunca foi de fato necessário ser através de uma lei. E muitas vezes até se questionou ao longo do tempo, né, por que que não tinha lei, a importância da lei, e esse tema da lei, ele ficou muito mais preso a uma situação específica que aconteceu no programa OEA, que foi a participação do despachante aduaneiro no programa OEA. Porque o despachante aduaneiro, ele era um dos intervenientes que podia ser certificado como OEA. Só que exigia prova. A qualificação era muito apertada e difícil. Os despachantes aduaneiros se ressentiram dessa questão da prova e, de fato, a prova foi uma situação complicada e aí eles entraram na justiça. Quando eles entraram na justiça, acabou que a Receita Federal entendeu que era melhor retirar o despachante aduaneiro, porque precisaria talvez de uma lei para poder regulamentar a entrada deles ali no programa. Então, na verdade, do ponto de vista de hierarquia, a instrução normativa, as instruções sempre validaram o programa OEA, ele sempre existiu. Mas o que é mais importante dizer é que dentro do nosso tema, né, e do Estatuto e do Código de Defesa aqui do contribuinte, e o OEA sendo um programa de conformidade, é que ele tem esses parâmetros que o Fernando mencionou. Aliás, o Confia, né, ele foi desenvolvido com base no modelo do programa OEA.
Inclusive, a gerente executiva que fez o projeto piloto, né, a Virgínia, lá da Receita Federal, ela foi a que inaugurou o programa OEA lá em 2014. Então, a lógica foi muito semelhante. E é exatamente isso, né? Nós temos pessoas que podem ser certificadas, né? Nós temos critérios e requisitos que esses certificáveis precisam atender. A maioria deles são instruções de trabalho ou procedimentos que formalizam uma obrigação da empresa ter, né, uma autoavaliação dos seus procedimentos. Ela conhecer os seus procedimentos, ela apresenta isso à administração, à aduana ou à Receita, né, o fisco, na fiscalização tributária. E há um diálogo para. E aí muda toda a lógica, não tem uma fiscalização, nós estamos dentro de um ambiente de validação dos procedimentos, né? E aí, ao final disso, existe uma certificação e um reconhecimento de que aquela empresa é aderente. Claro que no caso do OEA, nós estamos falando de requisitos ligados ou à conformidade aduaneira e tributária, né? Descrição de mercadoria, NCM, né? A classificação tarifária. Nós estamos falando de valoração aduaneira, base de cálculo, regimes aduaneiros especiais, né? Nós estamos falando de gerenciamento de risco. E no caso do OEA tem uma outra questão que é diferente de tudo que a gente está acostumado a ver, que é uma questão de segurança da cadeia logística, né, que são requisitos ligados a mais ao procedimento da saída de mercadoria do país, que não tem nada a ver aqui com o Confia e com o Sintonia. Esses dois, o programa OEA, ele se interliga com o Confia e o Sintonia agora, né? E isso é importante, eu acho que tem uma sinergia, uma relação muito próxima aqui com o tributário, que é o seguinte, e esse ponto é muito interessante e altamente inovador, né? Olha o nível que nós chegamos de conformidade, de aderência e sintonia entre o setor público e o setor privado, né? Entre a administração aduaneira e tributária e o setor privado. A partir de agora, um dos benefícios do programa OEA para as empresas que têm o OEA conformidade é elas terem diferimento no pagamento dos tributos aduaneiros. Então, né, na atualidade, qualquer empresa que registra uma declaração de importação, ela tem que recolher IPI, PIS, COFINS, né? Dentro do programa OEA, a empresa vai ter benefício de pagar o tributo aduaneiro, que hoje é devido no ato do registro da DI, no dia 20 do mês subsequente ao registro da DI. Então, ela vai ter um prazo aí, se ela registrar no início do mês, ela vai ter 50 dias para pagar os tributos, né? Então, ela vai. E normalmente, por que que sempre foi no ato do registro? Porque era uma condição, né, uma forma do fisco também, de certa maneira, pressionar ali, né, exigir o pagamento para liberar a mercadoria, né? E agora, com esse nível de confiança, de conformidade, procedimentos e etc., eu não tenho mais que ficar condicionando a entrega da mercadoria ao pagamento do tributo. Eu vou dar um prazo para essa empresa e as empresas veem isso com ótimos olhos, né? Mas isso vai ser restrito somente às empresas que sejam OEA conformidade e também sejam Confia ou Sintonia. Então não é qualquer empresa OEA que vai conseguir ter esse benefício nesse nível. Ela vai ter que ser Confia ou Sintonia mais, né? A mais, que é o nível mais alto dentro do programa de conformidade do Sintonia. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar também, dentro da nossa experiência aqui no trabalho com empresas que se certificam OEA, e esse também é um ponto que eu gostaria de reforçar aqui, é que isso serve para nós do lado privado e serve muito para o lado do setor público também. A base e o elo que sustenta esses programas é a confiança, né? A confiança recíproca que os dois lados têm que ter um com o outro, né? Se eu adotar do lado do setor privado uma postura vamos dizer, de ocultar informações, né? De eu ter aquela situação do tipo, eu desconfio do auditor, né? E do lado do auditor também, se ele adota uma postura, né? A administração, de que ele vai obter informações para depois lavrar autos, cobranças, né? Uma postura nesse sentido, a gente rompe com o elo da conformidade do compliance da cooperação.
E coincidentemente, até eu tive hoje mesmo aconteceu uma situação concreta de uma empresa que estava com um pleito de OEA em andamento, ela teve a visita de validação. Então, o auditor fiscal foi à empresa para verificar se ela estava aderente ali com os critérios do programa. A empresa identificou que ela tinha uma falha de procedimento, uma situação que, em condição de fiscalização, poderia ser sujeita até uma autuação. E ela decidiu avançar com a análise e apresentar isso espontaneamente ali na visita de validação para o auditor da Receita. Né? Em condições normais, nós sabemos que muitas vezes a empresa não faz isso, né? Ela prefere recuar e aguardar para ver se em algum momento ela vai ser fiscalizada. Se ela for fiscalizada, ela vai se defender, né? E a empresa adotou a postura da transparência. Veja que interessante. O auditor falou, eu já sabia. Ele já tinha visto no sistema a irregularidade, né? E dentro desse contexto, eles puderam alinhar, né, essa situação no nível de uma denúncia espontânea, de uma correção e de um procedimento de trabalho futuro que evite que isso aconteça novamente. Quer dizer, no nível de conformidade e confiança, né, a parceria do setor público do setor privado colocou essa empresa num nível, ela vai ser certificada como OEA, isso é importantíssimo para ela, e vai corrigir o erro do passado dentro desse contexto. Né? Então, vamos imaginar que o auditor falasse assim, não, vamos interromper aqui o OEA, agora eu vou começar a fiscalização. Né? Imagina qual seria a visão que essa empresa ia ter do programa de compliance de conformidade e qual seria a notícia que ela ia dar para o mercado e para as demais empresas. Né? Quer dizer, não confiem, não acreditem, não levem o seu problema para a Receita, porque eles não vão tratar dentro desse formato que nós estamos conversando. Né? Então, eu acho que é muito importante, e isso é uma quebra de paradigma, né? A gente sabe que tanto no setor privado quanto no setor público é difícil essa mentalidade chegar nesse nível, mas estamos caminhando bem, né? Eu acho que tanto no programa do operador econômico, quanto aí agora com o Confio Sintonia, nós criamos realmente um novo cenário, né? Um novo ambiente de cooperação, né? E de separação, que tem muito a ver também com um outro critério, que é a gestão do risco. Né? Dentro da área aduaneira, isso é muito comum, né? Muito necessário para poder fazer a definição de qual forma que a aduana vai fiscalizar a carga, mas isso também está presente aí no âmbito do tributo, né? A análise de risco que a Receita faz muitas vezes para fiscalizar essa ou aquela empresa, para reconhecer, né, que essa ou aquela empresa tem um grau de confiabilidade maior, né, a partir das informações que são compartilhadas com ela, né? Outro aspecto que eu acho muito importante que vem evoluindo é essa possibilidade prevista na lei complementar de que a empresa apresente as informações e ela realmente não ela possa ser orientada, né, e corrigido isso numa condição ainda de denúncia espontânea. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque, por exemplo, existe um procedimento na área aduaneira que chama, inclusive, malha aduaneira, que é comunicar à empresa importadora que ela está cometendo que tem um indício de irregularidade e dar a ela um prazo para ela corrigir esse indício. Ela tem 30 dias para espontaneamente corrigir. Só que não havia base legal para isso. Não havia uma legislação que dizia que o fiscal podia dar a informação prévia e dar o direito da denúncia espontânea permanecer. Né? Alguns auditores, inclusive, eles questionavam se aquele movimento de notificado indício já não era o início de ação fiscal. Né? E nessa norma, na evolução dessas discussões, e agora com essa norma, na Lei Complementar 225, está expresso, né? Essa previsão já vem clara e fundamentada ali, dando a base legal para que todos fiquem confortáveis e seguros, né, de fazer tanto do lado da Receita quanto do lado das empresas, né? Então, é, eu acho que é basicamente isso, né, para dar umas linhas gerais em relação ao programa. Como eu disse, hoje é um programa já bem consolidado, com 11 anos, né, de operação, tem um universo grande de empresas certificadas, né? Ele não é um programa elitista, digamos assim, né? Ele aceita empresas, para vocês terem uma ideia, empresas com 5 funcionários, né, pequenas empresas,
conseguem se certificar como operador econômico autorizado. Não é pelo tamanho, não tem valor de operação e quantidade de operação, né? Desde que e a análise que a administração faz também, ela é coerente com o tamanho da empresa, né? Então é interessante que ele é um programa que consegue, né, trazer uma gama de empresas que atuam no comércio exterior, independente do porte, não necessariamente só as de grande porte, né, podem ter acesso ao programa. É isso, para não estender muito aqui, eu fico à disposição aí também para nossa, né, qualquer dúvida ou nossa conversa aí na sequência, né? Excelente, Fernando, muito obrigado. Excelente a palestra, bem elucidativa. Esse histórico todo, né? A gente lendo a Lei Complementar 225 não sabe de todo esse histórico do programa OEA e foi muito interessante. Essa última norma que você falou, que é do artigo 39, né? Do artigo 39 que permite essa autorregularização. Muito bem. Eu acho que essa lei, né, deixa muito concreto tudo aquilo que, por exemplo, na dissertação do Fernando Gomes aqui, a gente lia, né, da cooperação, um novo paradigma. O Fernando Pierre também falou várias vezes aqui em quebra de paradigma, enfim, várias pessoas disseram. Agora a gente está vendo isso concretamente em normas claras baixadas aí no ano de 2026, no início desse ano. Muito bem, então a gente chega aqui ao final das quatro palestras. Acho que apesar de terem sido quatro, foi cada uma, né? Todos vocês seguiram o tempo, então não ficou um evento tão pesado assim, ficou bem interessante. Agora são 8h40, temos tempo aí para alguma pergunta, alguma questão. Eu vou só fazer uma pergunta para o Fernando Gomes. Eu vi aqui que quanto ao OEA, Fernando Pierre, não sei se eu estou equivocado, mas pelo que eu vi aqui na internet, seria algo em torno de 680 empresas que são atualmente, né? O programa Confia, Fernando, me parece que ele realmente exige um grau de sofisticação, né, das empresas, que eu acho que a gente tem bem menos. Até o Fernando Pierre falou que o OEA não é elitista, né? Empresas pequenininhas e tal. Mas, Fernando Gomes, no Confia, já existem empresas que estão no Confia? É realmente um tipo de empresa que vão ser, digamos assim, meia dúzia só no Brasil? O que que você pode dizer sobre isso? O piloto do Confia começou inicialmente com 9, depois passou para 20 empresas. A Receita agora teve uma chamada para interessados com 40 vagas. E parece que eles receberam 51 interessados. Isso a empresas, né, fala, eu quero, vai lá, se inscreve, e depois a Receita vai ver, tem alguns critérios de desempate, tudo em uma resolução, uma instrução normativa, perdão, que fala quais são esses critérios, na verdade é uma portaria, desculpa, que fala como que faz esse critério de desempate, mas são poucas vagas mesmo, são 40, né? Então, até porque se a gente for pensar que eles têm que designar um auditor fiscal para ser o ponto focal para aquela empresa, né? Tem que ser uma empresa muito grande que justifique esse trabalho também, né? E há uma lista pública dessas empresas? Quais são atualmente? Sim, quando eles aprovam, todas são publicadas. E são grandes empresas. Sim, sempre grandes empresas. O critério são 2 bilhões É um de patamar. receita ou Uhum. 200 milhões de É, débitos tributários. perfeito. Interessante. Muito bem, obrigado pela informação. Você também mandou aqui o artigo que trata do bônus de adimplência. Isso. Muito bem. Então, temos aqui o Marcelo Rios, o Leonardo, temos aqui a Camila, que também está aqui desde o início, né, Camila? Obrigado pela presença, além dos nossos palestrantes. Alguma questão, alguma pergunta? Nós temos aí uns 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo, para poder fazer. Luciano, boa noite a todos. Então, Parabéns aí, Daniela, aos Fernandes, ao Felipe. Eu só queria fazer uma consideração ao Felipe com relação ao conceito de inadimplência substancial. Ele parece que mencionou que haveria aí alguma discussão em função de incluir, né, o débito em âmbito administrativo.
De fato, a gente tem essa previsão lá, mas será possível, Felipe, que eles estão aqui entendendo que mesmo o débito com exigibilidade suspensa? Eu acho que não, porque ele começa a dizer em situação irregular. Então, está me parecendo que aqui que a única interpretação possível seja aquele débito em âmbito administrativo que não esteja com a exigibilidade suspensa. É aquele intervalo em que o débito não está com a exigibilidade suspensa, mas ainda não foi inscrito em dívida ativa, porque senão ele não estaria em situação irregular, meu pensamento. E um outro também, essa redação aqui está truncada, eu não sei se eu estou viajando muito aqui, mas onde ele fala em situação irregular, inscritos em dívida ativa ou constituídos e não adimplidos? Haveria alguma situação em que eu tivesse um débito inscrito em dívida ativa que não estivesse constituído ou não? Me parece que aqui é a mesma coisa, porque se o débito está inscrito em dívida ativa, necessariamente ele está constituído e não adimplido. Então, não entendi muito bem essa expressão aqui, o que ele quis dizer com esse ou, mas basicamente na questão do âmbito administrativo, né? Porque, enfim, são essas as considerações. Qual que é o artigo mesmo, Marcelo? Só para eu. Eu estou aqui, é o artigo 11, parágrafo 2º, inciso 1º, alíneas A e B. Posso só complementar aí, porque já que o Felipe respondeu o Marcelo, sobre essa questão que também chamou atenção, eu gostaria de ouvir, né, sobre esse crédito aí irregular que a lei fala, então ele considera suspensa e vai na contramão do que está no 5.1 do CTN, né, porque não considera todas as hipóteses ali elencadas. Então, eu acho que também parece que a gente lê e relê e fica assim, será que é isso mesmo? Né? Tá conflitante. Então, só queria fazer essa pontuação para te ouvir também, Felipe. É o 11, parágrafo terceiro, inciso segundo, é isso? Na verdade, o problema está entre o 11, inciso 1A, e o parágrafo 9º, que é o nono é que diz o que é que pode deduzir. Mas obrigado, Marcelo, Elisângela, pelo questionamento. Eu vou começar pela segunda ponto do Marcelo. Quando fala inscritos em dívida ativa ou constituídos e não adimplidos, acho que é para deixar claro que você pode considerar tanto os créditos tributários inscritos quanto os ainda não inscritos, desde que já constituídos e em situação de inadimplência. Então, acho que a lógica aí desse ou realmente é para abranger as duas situações, e aqui eu não vejo problema, né? A polêmica está em você dizer irregular, mas não excluir o contencioso administrativo, né? Porque quando o parágrafo 9 traz um rol lá, e me parece que é um rol que a lei pretendeu ser, que fosse exaustivo, né? Ele fala em exigibilidade suspensa só para inscrição em dívida ativa. Para o contencioso administrativo, você só tem a previsão do inciso 2, que é a controvérsia relevante disseminada e repetitiva. Então, e sim, Elisângela, isso é incompatível com a lógica do 151 do CTN. Só que é uma lei complementar, né? E aí a gente teria que buscar um fundamento, se fosse o caso, né, de ter algum questionamento sobre a constitucionalidade disso, de inconstitucionalidade material, né, se fosse o caso aí, para encaixar aí alguma forma de entender que essa lei estaria, de certa forma, para um débito ainda não definitivamente constituído, trazendo algum tipo de punição ao devedor, talvez algo nessa linha, né? De fato, é um ponto polêmico da lei, né? O que parece é que o legislador quis dar um tratamento mais gravoso a uma situação em que está com a exigibilidade suspensa pelo CTN, mas o favorecido pela exigibilidade suspensa é o devedor contumaz, né? Ou seja, aquela pessoa ali, ele fez um recurso e ainda não foi julgado, mas ele tem vários outros, né? Ele tem, ou ele tem um histórico, ou ele. É isso que seria digamos assim, a ratio
leges desse tratamento. Se uma pessoa que não é devedor contumaz, ela teria um tratamento por estar com a exigibilidade suspensa porque tem um recurso pendente de julgamento, mas o devedor contumaz não. É o litigante quanto mais, talvez, né? É o litigante. Exatamente isso que porque eu acho que a ideia aqui é afastar aquele sujeito que vai apresentar ali uma impugnação apenas para ganhar tempo, né? Porque você imagina se ele tem ali um auto de infração ali sei lá, 30 milhões. Ele seria considerado um devedor contumaz, por conta do débito do auto de infração. Aí ele apresenta lá uma impugnação e ficar lá parado 5 anos o processo no conselho, enquanto isso ele não pode ser considerado devedor contumaz. Acho que foi a forma que eles encontraram de não. Pode até estar suspensa a exigibilidade pelo CTN, né? Mas para a caracterização de devedor contumaz, ele seria considerado um devedor contumaz. E aí, E por isso a esse questão devedor, para escapar disso, ele abandonaria o contencioso administrativo e buscaria alguma medida judicial, né, para questionar o julgamento. mas a medida judicial dependeria de um juiz para conceder, né? Sim, sim, sim. A suspensão da exigibilidade do processo administrativo basta Prática. nem Sim. papel mais, né? Basta eu fazer o protocolo eletrônico lá que eu não dependo de recebimento nenhum, né? Vamos ouvir a Daniela. A Daniela tem algo a dizer sobre isso. Eu acho que a intenção foi essa mesmo, sabe? De pegar mesmo aquele devedor que impugnou na esfera administrativa, tendo em vista que o Supremo entende que ele não precisa depositar para recorrer na via administrativa, ele, em tese, ele não tem grandes custos para fazer isso. E tanto que quando lá no parágrafo 9 ele vai excluir as verbas, né? Vai falar quais são as verbas que podem ser deduzidas desse montante, ele fala dos créditos tributários que tenham sido objeto de impugnação ou recurso, e eu acredito que ele está falando da esfera administrativa, só quando vai tratar daqueles embasados em controvérsia jurídica relevante disseminada ou na hipótese de afetação de julgamento de recurso repetitivo. Então, a ideia foi essa. Embora eu tenha dúvidas sobre enfim, talvez funcionalidade material, não sei, mas a ideia foi essa mesmo. O legislador quis que a impugnação administrativa não fosse um impedimento para que o débito entrasse na conta para configurar o devedor como devedor contumaz. Eu li a lei sempre entendendo dessa forma. Posso estar equivocado, mas eu acho que a ideia foi essa mesmo. Eu me lembro que naquele famoso caso no Supremo que durou décadas da American Virginia, num daqueles votos lá do Joaquim Barbosa, ele, para tentar caracterizar a validade daquela que seria uma sanção política, etc., ele mencionava o vulto, né? Mencionava a recorrência daquela inadimplência e também mencionava que as discussões administrativas que duravam muito, não eram discussões, segundo ele, entre aspas, sérias, no sentido de que não havia propriamente uma questão jurídica ali, era só para ganhar tempo, né? Por exemplo, você poder dizer que, sei lá, você vai inventar uma tese de que, apesar de estar escrito na lei, a lei foi feita numa sexta-feira 13, sei lá, alguma coisa assim, e o Joaquim Barbosa mencionou isso. Então, talvez é isso que está por trás aqui, né? Ou seja, mesmo que seja uma pendência, como o Marcelo falou, pelo caráter automático, né? Quer dizer, o que é estranho é que uma pessoa de fora do Brasil poderia falar, pô, então julga esse caso, né? Se é uma pretensão tão ridícula assim, então julga isso em um dia, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Então aí que está o X da questão. Muito bem, obrigado aí pela pergunta do Marcelo, pelo esclarecimento do Felipe e também pela palavra da Daniela, que também deu esse depoimento de quem está acostumada, né, com esse procedimento no âmbito do Estado de Minas. Mais alguma questão? Mais algum ponto? Então, dado o adiantado da hora, né, não conseguimos ficar sem falar essa frase. Dado o adiantado da hora, vamos então encerrar por essa semana os eventos do IF. Ontem houve uma aula sobre o processo tributário administrativo do IBS, na Lei Complementar 227. Na semana que vem teremos, na terça-feira, a aula do Marcelo Rios, que está aqui conosco
sobre os recursos previstos lá na Lei Complementar 227. Realmente nenhum tributarista pode reclamar de falta de assunto nesses últimos anos, né, para poder fazer eventos como esse. Então, muito obrigado, Daniela, muito obrigado, Fernando Gomes, Fernando Pierre, muito obrigado também ao Felipe Barros. Excelentes palestras. Isso vai ficar disponível no canal do IF, no YouTube, para que as pessoas certamente vão fazer uso desse material. E também obrigado a todo mundo que está aqui, que veio prestigiar, a Camila, o Leonardo, o Marcelo e as outras pessoas, a Elisângela, que também está aqui. Obrigado, Elisângela. Obrigado a todos. Um grande abraço. Muito boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Todos, Boa até noite. logo.